Muito boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Pessoal que está acompanhando no canal do BioSaber. Pronto. Primeiramente, eu agradeço por vocês prestigiarem aqui a nossa live, tá certo? Hoje a gente vai falar, o tema da nossa live é contaminação ambiental e seus impactos na pesca, certo? Nós vamos conversar com duas pesquisadoras, né? Duas doutoras aí. A doutora Fabiola Fogaça, né, que ela é pesquisadora da Embrapa, certo? Ela é mestre e doutora em aquicultura pela Caunesp. Nós também vamos bater um papo com a professora, ela é doutora também, mestre e doutora em oceanografia pela UFRJ, aliás, pela USP, perdão, e ela é professora adjunta na UFRJ, certo? E ela vai apresentar para a gente aí alguns trabalhos, né, a respeito de contaminação ambiental nos ambientes de pesca, tá bom? Muito, muito interessante. E nós também convidamos a dona Luísa, né, que ela é marisqueira lá de Ilha Grande, tá certo? Ela vai falar a respeito do que as comunidades, né, que dependem, né, da pesca, né, como principal fonte de subsistência, né, o que eles estão passando agora, atualmente, depois daquele desastre, né, que foi o maior desastre, né, no nosso litoral, e ainda hoje, né, as pessoas que dependem da pesca sofrem aí as consequências. Eu vou passar a palavra para a professora Fabiola nos dar a boa noite. Bom, primeiro, né, boa noite, queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aí com vocês, né, com a dona Luísa, com a Mariana, saudades. Mesmo em pandemia, é um momento que a gente pode ficar juntos, né, e bater um papo. A ideia é dialogar, né, sobre esse problema, quais os impactos, o que a gente pode fazer, tá bom? Bom. Obrigado, doutora. Eu vou passar a palavra para a doutora Mariana. Oi, pessoal. Queria dar bem-vindo para todo mundo. Obrigado pelo interesse. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a contaminação ambiental de diferentes formas, né? Eu vou falar bem breve sobre os poluentes orgânicos persistentes. Vou mostrar alguns impactos nos animais marinhos. Então, espero que vocês gostem e aprendam, eu leve um recadinho para casa, para saber como a gente pode ajudar na preservação do ambiente marinho e dos animais marinhos. Obrigada. Não indica o meu ruim, não. Não, ruim é ruim, que Obrigado, doutora Mariana. Eu vou passar a palavra agora para a dona Luísa, né, que ela é marisqueira lá de Ilha Grande, para ela nos dar uma boa noite. Tudo bem, dona Luísa? Boa noite para todas nossas amigas que estão por aí, que nós não vimos antes. Boa noite para elas, um abraço bem grande, no fundo do coração. Você está bem de saúde, não está? Tudo tranquilo por aí? Graças a Deus que sim, né? Que bom. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bom? Bom. Eu quero agradecer aqui, né, em nome do coletivo BioSaber, por vocês terem aceito o convite, por estar participando aqui da nossa live. É muito importante para nós,
né? Essa live ela vai ficar gravada posteriormente, então quem não está acompanhando agora vai ficar aí, e é isso. Nós temos... Deixa eu ver... lembrando que a live, né, vai ser aberta, então vocês podem fazer perguntas, vocês podem comentar a respeito, as nossas convidadas, elas estão aí também para a gente, uma conversa, né, para responder as perguntas, tá certo? Eu queria falar também, antes da gente começar, a respeito do sorteio, né, que vai ter no nosso perfil lá no Instagram, no perfil do BioSaber, tá certo? É um livro Biologia Vegetal. O link está aí na descrição do vídeo, o link da própria postagem, em que você vai ter que interagir lá, você vai ter que marcar 3 pessoas, seguir a nossa página, curtir a postagem, e esse sorteio ele vai ser realizado assim que a nossa conta lá atingir 1.000 inscritos. Está bem pertinho, tá 800 e poucas pessoas lá. Então, em breve a gente vai realizar esse sorteio, não deixe de participar, tá certo? Tá tudo aí na descrição, todas as informações, inclusive o link da postagem, tudo bem? Então, quem vai começar é a doutora Mariana, tá certo? Eu vou passar a palavra para ela, ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela, tá? Estão conseguindo ver? Sim? Já conseguimos sim, já conseguimos ver a tela sim, na apresentação. Então, eu vou começar. Boa noite, obrigada a todo mundo que está assistindo a nossa live. Então, eu vou falar brevemente hoje sobre a contaminação ambiental, seus impactos na pesca, né, principalmente nos animais marinhos. Então, eu vou focar nos grandes predadores marinhos, vamos aprender um pouquinho sobre como está a contaminação dos nossos mares, e os animais de enfoque de hoje serão os atuns, os tubarões e os golfinhos. Então, meu nome é Mariana, se quiserem depois deixar perguntas, no final terei prazer em responder. Eu sou professora do Instituto de Biofísica da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e queria agradecer pelo convite. Bom, brevemente, o que é a contaminação ambiental? Então, aqui a gente tem uma praia bem bonita, deserta, como a gente gosta de ver, né? E a gente sabe que, infelizmente, a contaminação é um dos maiores riscos para o equilíbrio, né, dos nossos ecossistemas. Então, aqui do lado, a gente tem um exemplo de uma planta industrial na Baía de Santos, né, no estuário de Santos. Então, a gente vê uma degradação dos ambientes costeiros, principalmente das baías e estuários, né? Acabam sendo os locais com maior influência antrópica. E a poluição marinha, ela pode ser classificada de diversas formas. Então, eu vou tentar resumir, né? Como que a poluição chega no mar? O mar acaba sendo o grande receptor de diversos rejeitos antrópicos. Atividades industriais, das nossas próprias atividades domésticas, das atividades portuárias, urbanas, ou mesmo ela é destino final da lixiviação de zonas agrícolas. E desde 2008, já há 12 anos, infelizmente o Brasil tem uma medalha que não é muito legal, né? Que ele está em primeiro lugar no ranking do uso de agrotóxicos no mundo. Então, isso gera uma grande quantidade de substâncias tóxicas, cujo destino final ou parcial
é o ambiente marinho, biodisponibilizando assim compostos tóxicos para os nossos animais marinhos e que depois nós vamos vir a ingeri-los. Esses compostos químicos existem num número muito elevado. Então, aqui eu tenho um dado que já tem mais de 10 anos. Então, esse número é muito maior hoje em dia. Há 10 anos atrás, foi publicado que 70 mil compostos químicos estão em uso. E aproximadamente 1.000 novos compostos são produzidos por ano. E isso gera, segundo a União Europeia, 4.500 substâncias que são tóxicas, já comprovadamente, são persistentes e bioacumulam. Aqui é um resumo dos 3 tipos mais conhecidos da contaminação ambiental, né, e da poluição marinha. Então, o primeiro são o que a gente chama de POPs, são os poluentes orgânicos persistentes. O segundo é a poluição por petróleo e a terceira por metais tóxicos. Então, as 2 primeiras a gente chama de contaminação de compostos orgânicos e a última de compostos inorgânicos, os metais. Que são as formas, como que ele chega no ambiente marinho. Então, a gente pode ver através, né, dos efluentes industriais, que são os riozinhos que saem de cada indústria, através de atividades agrícolas, né, chuvas, rios, navios, a cidade, a própria cidade, ambiente urbano, tudo isso acaba tendo destino final como o mar, principalmente as baías e estuários. Então, quem são os contaminantes orgânicos? Os mais conhecidos são os POPs. Existe uma convenção internacional, que chama Convenção de Estocolmo, que ela regula qual composto é considerado POP e qual não é. E os que forem considerados POPs, existem esforços internacionais para eles serem banidos ou proibidos, né? Então, quem são os POPs clássicos? São os pesticidas, também chamados de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, organoclorados, que possuem moléculas de cloro, e as bifenilas policloradas, ou os resíduos industriais. Esses já foram proibidos desde a década de 80 no Brasil, mas continuam sendo detectados no ambiente marinho até hoje. E existem os novos POPs, que são os retardantes de chama bromado. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Quem são os retardantes de chama? Então, aqui a gente tem uma fórmula molecular. Para quem já teve química e lembra, isso aqui é uma molécula orgânica, né? E tem átomos de bromo. Então, o bromo e o cloro são da família dos halogenados, e eles são considerados compostos tóxicos e persistentes. Esses são os bromados. Onde eles são encontrados? Por exemplo, no nosso carpete, para não pegar fogo. Ou dentro das aeronaves, né, nos aviões. Ou então nos lixos eletrônicos. Por quê? Porque eles estão dentro dos nossos computadores. Então, infelizmente, todos os dias, quando a gente está trabalhando no computador ou se divertindo no computador, a gente está respirando e inalando compostos tóxicos que são adicionados, né? E isso acaba tendo destino final os lixos eletrônicos. Então, aqui a gente tem um exemplo de lixos eletrônicos em países pobres, como na África, onde grandes lixos são acumulados a céu aberto, e eles eram computadores, então, estão cheios de compostos retardantes de chama. E também no nosso carro, quando a gente entra e acha gostoso aquele cheirinho de carro novo, né? Que cheirinho gostoso de carro novo. Isso aqui, infelizmente, a gente não sabe que é um composto tóxico, né? É um retardante de chama bromado. Esses compostos já foram detectados na biota, no sedimento, no ar, na água, em mamíferos, inclusive até no leite humano. Outro tipo de compostos
São compostos bromados naturais. Eles são quimicamente parecidos com os retardantes de chama, porém, ainda não se sabe os seus efeitos. O que a gente sabe é que no ambiente marinho tem muitos compostos naturais. Alguns são benéficos e outros são venenosos, como podemos dizer. São tóxicos. Então, aqui eu vou dar um exemplo de um composto que nós estamos avaliando, porém, ainda não chegou à conclusão se eles são benéficos ou se eles são tóxicos, tá? Tem altas concentrações nesses animais, por isso o nosso interesse. Já foram identificados em todos os oceanos. Eles são produzidos por quem? São produzidos principalmente por esponjas marinhas ou as bactérias que vivem em simbiose dentro dessas esponjas, por algas vermelhas e algas verdes e pelas cianobactérias. Aqui a gente tem a fórmula molecular e a gente vê que eles são quimicamente parecidos com os retardantes de chama, com a diferença que eles têm um átomo de oxigênio a mais. Qual é o interesse nesse composto? Porque, assim como os retardantes de chama, eles biomagnificam na teia alimentar. Outros contaminantes que eu vou falar hoje brevemente, nós chamamos de emergentes, ou seja, contaminantes novos. O seu número no meio ambiente só vem crescendo cada dia, por isso o nosso interesse. Então, quem são os dois grupos de compostos que nós vamos falar hoje? Os inseticidas, que todo mundo conhece, porque todo mundo já teve contato algum dia, ou já utilizou, ou usa, os piretroides, e os outros, também bem conhecidos nossos, filtros solares, ou os protetores solares. Eles já foram detectados em animais marinhos, como eu vou mostrar mais para frente, em seres humanos, no leite materno e no sêmen, e em amostras ambientais. Quem são os inseticidas piretroides e aonde eles estão? Eles são aplicados amplamente e não são proibidos. Por exemplo, na agricultura, em cultura de grãos, principalmente, soja. Nos jardins, às vezes você já teve uma praga no jardim da sua casa e você comprou no supermercado, sem saber, era um piretroide. Ou você já utilizou no seu animalzinho de estimação, por exemplo, antipulga e carrapaticida. Ou até mesmo aquela tomadinha anti-mosquito, que a gente acha que é inocente, ou que nos enganam na propaganda falando que é a base de água, então não tem problema, não é tóxico. É também muito utilizada no gado, principalmente para controle de pragas como carrapatos. Se você não sabe, quando você for no supermercado da próxima vez, agora você pega um inseticida e tenta achar um que não tenha trinas. Cipermetrina, permetrina, bifentrina, são os piretroides. Então, hoje em dia, é muito difícil, quase impossível você achar no supermercado algum inseticida que não seja um piretroide. O outro grupo de compostos que eu falei para vocês são os filtros solares. O que são filtros solares? Não são apenas os protetores solares que a gente usa para ir na praia. São um grupo de compostos que tem propriedades protetoras que reduz a incidência de luz ultravioleta. Por exemplo, hoje em dia, a maioria dos cosméticos tem no nosso shampoo, no nosso perfume, nos condicionadores, nas maquiagens, nas bases, nos batons, enfim, uma infinidade de cosméticos utilizados quase todos os dias, principalmente pelas mulheres. Também temos em produtos industrializados ou produtos comerciais. Por exemplo, você pode comprar uma roupa com protetor solar ou, sem você saber, a tinta do seu carro possui protetor solar. Os toldos, eles também são conservantes. Para que eles servem? Sempre para minimizar a fotodegradação. Por isso, na última década, o seu uso tem aumentado exponencialmente.
Então, a gente viu que o problema é grande. O que é biomagnificação? Quando o composto entra na cadeia alimentar, normalmente ele vem pelas chuvas, carreado para os rios. Quando ele entra no rio, ele vai para o sedimento, ele não fica na água. Esse sedimento, ele é fonte de alimentação de animais bentônicos. Então, ele entra na cadeia trófica sempre pelo elo menor, que depois os animais maiores se alimentam e acabam absorvendo 10 vezes mais, depois próximo elo da cadeia trófica 100 vezes mais e depois 1000 vezes mais. Então aqui a gente vê a importância de estudar os grandes predadores marinhos. Eles acabam sendo os animais mais contaminados do planeta. E a toxicidade? Afinal, por que isso é um grande problema? Pelo seu alto grau de toxicidade. Eles são carcinogênicos, neurotóxicos, imunossupressores, alergênicos e possuem potencial de toxicidade reprodutiva. Por exemplo, em camundongos recém-nascidos que ingeriram piretroides durante a gestação, tiveram 17 vezes, foram mais suscetíveis a uma toxicidade aguda do que os organismos adultos, ou seja, ainda por cima, esses compostos atacam mais os animais mais vulneráveis, que são os bebês e os jovens. Outro grande problema é que são desreguladores hormonais. Então, esse é o grande lance desses compostos. Então, por que estudar os poluentes orgânicos? Porque a maioria deles são disruptores do nosso sistema hormonal. Como assim? Eles mimetizam, eles imitam o estrógeno e a testosterona. Então, eles podem causar uma resposta celular aumentada, ou eles podem tapar o sítio de receptor desses hormônios e alterar para uma ausência de resposta. Vamos ver o que quer dizer isso. Aqui tem os nomes químicos dos produtos que estão no nosso protetor solar, tá? Então, nas colunas a gente vê atividade estrogênica, antiestrogênica, androgênica e antiandrogênica. Aqui são os 4 principais produtos utilizados no mercado dos protetores solares e nos cosméticos. Eu vou dar um exemplo aqui do primeiro, que a gente chama de canforado. O canforado ele é antiestrogênico e antiandrogênico, ou seja, ele tapa o sítio receptor tanto do estrógeno quanto da testosterona. E por aí vai, tem a benzofenona, o octocrileno e o OD-PABA, que é o ácido para-aminobenzoato. Então, todos eles causam alguma resposta no nosso sistema hormonal, tanto o nosso quanto dos animais marinhos. E nos peixes? Nos peixes já houve mudança de gênero, por exemplo, peixes machos assumem atributos femininos e peixes fêmeas reduziram a produção de ovos e a eclosão de embriões, que são grandes problemas ecológicos. Quais animais foram estudados? Então, a gente tem projetos em parceria, por exemplo, com o Proarquipélago, não sei se vocês conhecem, o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, junto com a Marinha. Então, a nossa universidade tem 8 anos de estudo no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, e lá foram coletados atuns, que a gente chama de albacora laje, essa espécie, ou em inglês é o yellowfin tuna, que é o atum de nadadeiras amarelas, vamos dizer. Ele é um estoque só para o Atlântico todo, e a gente vê que ele está aqui overfish, quer dizer, está em sobrepesca, né? Então está em aviso, porque está em risco, se não for tomar precauções, né, para a pesca não exceder a captura de 110 mil toneladas, ele pode causar um declínio populacional. Então, no mapa da esquerda, a gente vê o Brasil e a África, certo? Então, o que a gente pode ver é que eles são peixes que realizam grandes migrações. Peixe que é capturado na nossa costa, em São Pedro e São Paulo,
ele realiza uma grande migração até a costa da África. E na costa africana, onde ele se alimenta, principalmente, ele migra para o Brasil para se reproduzir. Então, possivelmente, essa contaminação ele pode ter sido feita na área de alimentação, que é na costa africana. Isso não tem como a gente saber. A gente apenas analisa os tecidos e vê a concentração dos poluentes, tá? E no gráfico do meio, a gente vê que em alguns pontos ali da costa americana foram colocados tags e satélites e rastreados, os animais foram para a África e voltaram. No Brasil, os estudos estão em andamento e assim que a gente tiver novos dados, vamos apresentar para saber para onde que os nossos atuns estão migrando. Tá? A outra espécie são os tubarões azuis, e a gente tem uma parceria com o professor Fábio Azim, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, também tem um trabalho aqui que mostrou que os animais tagueados, né, que foram amostrados aqui no Brasil e receberam transmissores satelitais, eles migraram também ali para o Equador, para a zona equatorial, Atlântico, na divisa do Atlântico Norte com o Atlântico Sul, e para a costa da África. Tá? Então, são grandes migradores que a gente está falando. Também essa espécie está ameaçada de extinção. Aqui nesse livro, existem muitos estudos interessantes para quem gosta, né? 20 anos de pesquisa no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Então, um dos nossos trabalhos foi publicado ali, que chama Mais do que ômega 3, compostos bromados nos atuns. Então, vamos ver rapidinho os resultados. A gente tem PBDE, que são os compostos retardantes de chama, antrópicos, produzidos pelo homem, e metox-BDE são aqueles compostos que eu falei para vocês que são naturais, então são produzidos por esponjas, por algas e por cianobactérias, tá? O que a gente consegue ver? Que é uma notícia boa, o nosso estoque de atuns de albacora laje está abaixo do limite. Então, ele teve uma contaminação bem reduzida. Aqui eu estou mostrando dados de músculo e fígado, mas é claro que a gente se alimenta do músculo. Então, as concentrações são baixas e sem risco para a alimentação humana. Enquanto que os compostos naturais, os nossos, são maiores do que as concentrações nessa mesma espécie de atum para o mar Mediterrâneo e para o Atlântico Norte. Ou seja, duas coisas boas. O ômega 3, a gente já sabe que ele ocorre naturalmente em atuns, que ele é um anti-inflamatório e que ele promove a saúde cardiovascular. Tanto é que muita gente procura comprar óleo de ômega 3, óleo de peixe, né, ômega 3, principalmente para tratar depressão e também doenças cardiorrespiratórias, cardiovasculares e também na gravidez. Que ele auxilia nas baías de mielina do cérebro. Então, também para condições neurológicas. Agora, os metoxibromados, nós precisamos de mais estudos. Por quê? Porque eles sofrem a biomagnificação igual do ômega 3. Então, o ômega 3, na verdade, ele biomagnifica no atum. Ele é produzido por algas, né? E o metoxibromado ainda não foi comprovado se ele tem um efeito benéfico ou maléfico. Então, não sabemos se ele faz bem ou mal, tanto para a saúde dos atuns como dos seres humanos. Porém, estudos indicam que eles são semelhantes quimicamente a certos compostos que têm propriedades benéficas, então, antifúngicas, antibacterianas, antibióticas e anticancerígenas. Então, ele é um bom candidato a ser estudado. Ou seja, nosso atum tem o selo de aprovado. Temos que cuidar melhor do nosso atum. É um dos poucos estoques que sobraram de atum que não estão em depleção. Outra espécie, os tubarões azuis. O que a gente viu nos tubarões azuis? Padrões similares, talvez por ser um grande migrador também da costa do Brasil para a costa da África, tá? Porém, ele pode estar se contaminando na costa africana, porque lá possuem grandes lixões eletrônicos. Em inglês chama e-waste, letra E, waste, lixo eletrônico.
Então, por conter esses grandes lixos eletrônicos na costa africana, pode ser que o nosso atum e o nosso tubarão esteja indo para a costa africana, se contaminando com esses bromados e voltando para cá. Ou não, ou ele pode estar se contaminando na nossa costa brasileira também, tá? Porém, a boa notícia é que ele também tem valores abaixo dos permitidos para o consumo humano, então não coloca em risco a saúde humana. A notícia triste é que ele está ameaçado de extinção e é uma das grandes espécies capturadas pelo espinhel na costa brasileira toda, não só no Nordeste. Também selo de aprovado. Se não tomarmos conta dos nossos estoques de atum e de tubarões azuis, serão sérios candidatos a risco de extinção no futuro próximo. O que mais que a gente conseguiu ver nesse estudo? Que nos compostos orgânicos bromados naturais, o principal deles é esse aqui, que a gente chama ele de 2-metoxi-68, tá? Ele não tem nome ainda. Então, o que significa? Que ele é produzido por esponjas ou bactérias. Isso indica que pode ter uma fonte predominante, tanto na dieta quanto no ecossistema desses tubarões azuis que foram capturados no Nordeste do Brasil. Esqueci de falar, mas essas amostras vieram do entreposto de Natal. E o que é curioso? Curioso que no hemisfério norte é o oposto. A gente vê esse composto aqui do lado, 6,47, no hemisfério norte ele tem predominância desse composto, que ele é produzido por algas, tá? Então, isso também é um grande achado, que a maioria das espécies marinhas tem mais o composto produzido por algas e os nossos têm mais o composto produzido por esponjas ou bactérias associadas a essas esponjas. Outro trabalho é sobre filtros solares nas tainhas. As tainhas analisadas foram aqui da Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro, tá? E o que esse trabalho conseguiu mostrar? Que tiveram filtros solares em todas as amostras de tainha, tanto no músculo, quanto nas brânquias, quanto no fígado. E qual foi o principal composto? Oxibenzona. Então, se você reparar agora no seu filtro solar, quando você tiver oportunidade, dá uma olhada atrás ali, ingredientes, ingrediente ativo. Você vai ver que a maioria possui esse composto, oxibenzona ou octocrileno, tá? E teve uma alta estimativa de ingestão diária, ou seja, tem mais filtro solar na carne do peixe do que o pesticida, por exemplo, os agrotóxicos e os resíduos industriais, os POPs. Isso é uma coisa ruim, que a gente já viu que eles também são desreguladores hormonais, né? E a principal fonte dessas tainhas foi a cidade do Rio de Janeiro, por conta da proximidade, né? As amostras vinham de uma área de dentro da Baía de Guanabara e fora da Baía de Guanabara, e todas estavam contaminadas com concentrações altas de filtros solares. Sentinelas ambientais. Então, já falamos brevemente dos peixes, agora vamos falar rapidinho dos golfinhos, tá? Por que é importante estudar os golfinhos? Porque eles possuem vida longa, podem viver até 60 anos, tem orcas que vivem até 90, 100 anos, estão expostos a todos esses poluentes que eu mostrei nos peixes, só que também ainda podem colocar em risco a saúde do feto, porque eles passam seus compostos tanto pela placenta quanto pelo leite. Então, eles são sentinelas ambientais nossas, porque nós somos mamíferos, então nós somos mais parecidos bioquimicamente com os golfinhos do que com os peixes, tá? Vou mostrar duas espécies, a toninha ou franciscana e o boto cinza. Todos são costeiros, vivem numa pequena área de vida e têm hábitos estuarinos ou de baía. Só ocorrem aqui na América Central e na América do Sul, e a toninha só Brasil, Uruguai e Argentina. Então são nossos golfinhos, tá? Brasileiros, quase que exclusivos. São exclusivos do Oceano Atlântico Sudoeste. E aí, tinha retardante de chama no golfinho? Infelizmente, sim. Foram estudados diversos estados brasileiros e o estado com a maior concentração, infelizmente, foi Santa Catarina, dentro de uma baía fechada, que chama Baía de Babitonga. E as concentrações foram tão altas que mostram que eles podem estar correndo risco de desregulação da tireoide. E os bromados naturais?
Também foram encontrados com concentrações altas, muito mais altas do que nos peixes, 10.000 vezes mais alta que nos peixes, e o estado que teve a maior concentração foi o Espírito Santo. E o espiretroide, será que o inseticida que eu uso na minha casa para matar um mosquito, será que ele vai parar nos rios, vai parar nos mares, e o destino final são os golfinhos? Infelizmente, a resposta é sim, eles vão parar nos golfinhos. Então, os compostos mais encontrados nos golfinhos entre os piretroides foram a permetrina, tanto nas mães quanto nos bebês. Porém, nos bebês, numa concentração muito mais elevada do que nas mães. A gente vê aqui que os indivíduos mais jovens acabam tendo concentrações maiores e ficam mais suscetíveis aos efeitos desses compostos tóxicos. Mas será que o piretroide, assim como os agrotóxicos, os resíduos industriais, será que eles são transferidos pelo leite também? E será que eles são transferidos pela placenta? Então, esse estudo aqui mostrou que, infelizmente, sim, os piretroides são transferidos. E outra má notícia é que eles têm concentrações 10 vezes maiores no feto do que na mãe, para essa espécie que se chama toninha, enquanto que na outra espécie, 10 vezes maior na mãe do que no feto. Por quê? Então, existem algumas explicações, as hipóteses são porque as toninhas analisadas tinham de 1 a 3 filhotes, a maioria delas era o primeiro filhote. Então, a primeira cria recebe a maior carga dos contaminantes, enquanto que a outra espécie, que a gente chama de boto cinza, já tinha 27 anos e o outro tinha mais de 20 anos, então já estava mais do que na quinta e na sétima cria. Então, esses fetos estavam com concentrações menores do que a mãe. Então, a mãe bioacumulou mais do que os fetos. Então, isso depende da espécie, do número de gestação e também pode depender da taxa metabólica ou detoxificação de cada um. Mas a resposta é que sim, passa para o feto em ambas as espécies. Tá? E bioacumula nos 3 trimestres de gravidez, que são estágios críticos do desenvolvimento para a vida adulta posterior. Então, agora você sabe, quando você vê uma amiga sua grávida que estiver passando filtro solar na praia ou com uma tomada de piretroide anti-mosquito, avisa para ela que é muito perigoso, porque é tóxico e é desregulador hormonal, além de serem neurotóxicos, tá? Nos golfinhos, a gente encontrou os maiores valores, né, as maiores concentrações já reportadas na literatura. Então, esses são os 4 principais vilões, tá? Para a próxima vez que você tiver a oportunidade de olhar para o seu próprio filtro solar em casa, ver nos ingredientes, se eles estão presentes. Octocrileno, odepaba, metoxicinamato e o canforado. Então, aqui, infelizmente, a gente viu que estão com 10 partes por milhão, 11 partes por milhão. Isso é uma concentração muito, muito elevada. Infelizmente, ocorreu um surto de morbilivírus um pouco antes do coronavírus. Então, como a gente pode ver, os golfinhos são sentinelas, né? Eles mostram o que pode acontecer com a gente, está acontecendo no meio ambiente. Então, devido a essas altas concentrações de poluentes, um dos efeitos é sistema imunológico reduzido e fica mais suscetível a infecções virais. Então, aqui a gente viu um surto de morbilivírus. Infelizmente, morreram mais de 200 golfinhos em 3 meses. Mas depois de tudo isso, o que a gente pode fazer? Então, o que a gente pode fazer? Será que é bom a gente usar essas tomadas anti-mosquito? Será que é bom a gente usar em casa o spray ou o fumacê no prédio? Não. Por quê? Porque a gente não sabe os reais efeitos nos seres humanos. Então, já se mostraram serem desreguladores hormonais e neurotóxicos. Então, melhor é não usar. A gente usar raquete anti-mosquito, se prevenir, colocar blusas, colocar telas, fechar a janela,
tela anti-mosquito, o que puder para se prevenir com prevenções físicas, não químicas. E os filtros solares? Então, agora eu não vou mais usar protetor solar, o que eu vou fazer? Não, você vai evitar os orgânicos, tá? Então, procure os minerais, e de preferência sem nanominerais, então os não nanominerais. Ou usar chapéu, óculos, se proteger fisicamente, ficar na barraca. Então, essas são as minhas dicas. Queria agradecer todo mundo que nos ajudou nesse trabalho, e quem quiser firmar parceria, estamos sempre abertos, e precisando de amigos, ajuda, alunos, e quem tiver interesse nesse tema, pode conversar comigo, me mandar e-mail, que terei prazer em responder e receber vocês, tá bom? Obrigada. Esse planeta a gente não usa, tá? A gente compartilha, vamos repensar. Cara, Chagas, seu microfone está desligado. Muito obrigado, foi uma desatenção minha aqui, muito obrigado por alertar. Mas é o que eu estava falando, né? Acabei aqui falando só, mas tantos produtos que nós compramos no supermercado e a gente não faz ideia, né, da toxicidade desses produtos, o quanto esses produtos também não só nos prejudicam, quanto prejudicam o meio ambiente, inclusive aí o ambiente marinho, né? Então, vamos pensar duas vezes antes de passar o protetor solar, o filtro solar e entrar na água, né? Porque não é só o petróleo que não é só os óleos que, por vez ou outra, enfim, poluem esses ambientes, né? Nós também, né, temos nossa parcela aí de culpa nisso, né? Muito obrigado, doutora, muito esclarecedor a sua apresentação, certo? E participem, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar que eu estou aqui lendo os comentários e depois eu vou passar essa dúvida, vai ter um momentozinho para a gente interagir, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a doutora Fabiola, né, que ela vai falar também a respeito de alguns estudos e depois ela vai citar esse desastre, infelizmente, que nos acometeu aí no ano passado, né, nosso litoral, e infelizmente, enfim, pode demorar décadas, né, para a gente nos livrar completamente do que aconteceu, das consequências disso. Bom? Bom, obrigada, Chagas. Parabéns, Mariana. Foi show. Agora eu vou falar mais simplesinho, tá? Deixa eu abrir aqui. Tá todo mundo vendo a minha apresentação? Sim? Pronto, eu consigo ver aqui. Vamos ver o pessoal, o feedback aqui do pessoal, se tá todo mundo conseguindo ver. Ok, já estamos vendo, viu? Então tá bom. Então eu vou só dar uma pincelada, né, com relação à mancha de óleo. Como o Chagas falou, eu sou pesquisadora da Embrapa, trabalhei 11 anos aí no Piauí e agora eu estou na Embrapa do Rio de Janeiro. E aí a gente se juntou à Embrapa com a UFRJ, né, onde a Mariana trabalha, com a PUC do Rio e outras instituições aqui, para tentar avaliar, né, os efeitos dessa mancha de óleo. Então, assim, o principal composto, né, que é tóxico, presente na mancha de óleo, são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né? Eu chamo eles de PAH, eles estão no meio ambiente, né? Eles são provocados não só pelo óleo em si, né? Pelo impacto que a gente teve desse derramamento, mas pela queima de combustível fóssil. Então, toda vez que a gente
liga um veículo, né, ou um motor a diesel, a gasolina, a gente está produzindo esses compostos, né? A queima de cigarros, o próprio churrasquinho, né? Então, a defumação, ela é uma maneira de produzir esses hidrocarbonetos. E eles são altamente voláteis, né? Então, eles aí se espalham no ambiente. Então, eles estão presentes tanto na água, quanto no ar, quanto no solo. E aí a gente respira, os animais respiram, as plantas respiram, e esses compostos vão entrando aí na cadeia trófica. Essa foto, ela é bem impactante, né? Ela rodou o Brasil e talvez até o mundo, que quando ocorreu o derramamento, muitas pessoas entraram no mar, nas praias, né? Para tentar retirar a mancha, para tentar fazer a limpeza, né? E, infelizmente, esses compostos, eles também são altamente tóxicos para a nossa pele. Então, muitas pessoas tiveram irritação, queimação, inchaço, né? Problemas respiratórios, dor de cabeça, né? Náusea, vômito, diarreia, enfim. Ela teve um contato muito alto com esses compostos de uma maneira muito rápida, né? Então, imagina, esse menino, né, podia ter tido um problema muito sério de saúde, né, se não teve, estando todo aí banhado nesse óleo. Só para a gente ter uma ideia, né, esse é um informativo de Pernambuco, em um mês, de outubro a novembro do ano passado, eles notificaram 154 casos de intoxicação, pessoas que foram para hospitais, para os centros de saúde, com problemas relacionados ao contato, né, com o óleo. Só de ter o contato naquele momento, essas pessoas tiveram intoxicações, né? Então, você vê como esse óleo ele é tóxico para a gente, né? E como a Mariana falou, ele não é só tóxico no momento que você entra em contato com ele, né? Então, assim, a gente pode absorvê-los pela pele, pela respiração, ou mesmo através dos alimentos. Mas o problema deles é que eles são os POPs, né? Que são poluentes orgânicos persistentes. O que quer dizer? Quer dizer que eles estão no ambiente, eles têm uma vida longa no meio ambiente, né? Por isso que a gente tem tantos programas de governo, tanto esforço, né, da ONU para que os países reduzam, né, o consumo de combustível fóssil, reduzam a produção de petróleo. Por quê? Porque esses compostos eles vão ficar no ambiente anos e anos. Eles já foram detectados em espécies que estão muito longe de áreas industrializadas. E eles são inúmeros, mais de 30. Só que 16 são considerados altamente tóxicos para a gente, né? E como a Mariana já falou, eles são agentes de desregulação endócrina. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eles entram no organismo, pode ser no ser humano ou no animal, eles vão agir como se fosse um hormônio natural nosso. Nosso organismo não consegue identificar que essa substância não é a substância do nosso corpo. E aí ele vai dar uma série de problemas endócrinos. Então, às vezes a pessoa tem problemas na tireoide, né? Tem disfunções em outros órgãos regulatórios e nem sabe, né? Problemas reprodutivos, principalmente nessa área, a gente vê hoje muita gente, né, com dificuldade em engravidar, dificuldade em ter um filho, né? Muitos desses problemas estão relacionados com esses POPs, que eles alteram realmente tanto a produção, né, das células reprodutivas pelo nosso organismo, quanto a manutenção e continuação dessa vida, né? E eles também podem ser mutagênicos e cancerígenos. O que quer dizer isso? Eles entram no nosso organismo e eles alteram a forma como a célula se divide. Então, eles alteram a forma como aquele tecido, né? A gente sabe que os nossos tecidos eles vão se recompondo, né? A gente tem uma oxidação, uma morte celular e tem uma reposição. E quando a gente tem esses compostos no nosso organismo, essa forma que o nosso corpo tem de se manter, ela é alterada, então surgem os tumores, tá? Então, principalmente tumores de pele, mama, bexiga, do fígado e próstata. Olha só, quantos problemas, né, relacionados que a gente vê hoje, muitas pessoas, principalmente mais idosas, né? Por quê?
porque o efeito desses compostos, ele é a longo prazo. Então, eu começo desde criança a entrar em contato, desde a placenta, né, Mariana? Entrar em contato com essas substâncias, esses compostos, e quando eu tenho lá os meus 50, 60 anos, eu desenvolvo um câncer, e nem sei de onde que ele veio. Provavelmente ele veio da minha exposição a todos esses desreguladores endócrinos, todos esses POPs, enfim, a gente não tem nem ideia de que isso está no meio ambiente cada vez mais. Então, só para vocês terem uma noção de uma tabela, né, que hoje ela é utilizada aí pelas principais agências internacionais de controle desses compostos. Então, a gente ouve muito falar, por exemplo, do naftaleno, né, do benzeno, que são compostos que a gente usa até, a indústria usa como solventes em vários processos industriais. O pireno é um composto que é produzido pela queima, né, da madeira, queima da matéria orgânica. Então, quando você faz um churrasco, você pode produzir um pireno. Só que a maioria deles, tá vendo? Não é classificado como carcinogênico, a não ser o benzopireno, né? E o benzopireno, ele está muito presente no óleo do petróleo, né? Então, por isso que a nossa Anvisa, né, agência nacional aí relacionada às portarias, né, regulamentações com relação ao consumo desses produtos, ela instituiu uma portaria relacionada ao benzopireno. Por quê? Porque ele é o mais tóxico de todos. Então, se você não tem como medir toda essa gama de hidrocarbonetos, meça principalmente o benzopireno. E aí você vai ter pelo menos um parâmetro para avaliar, né, o grau de impacto daquela mancha, por exemplo, nas espécies e nas pessoas que estão consumindo esse pescado, né? Então, assim, tem outros que são possivelmente carcinogênicos, né, o bezoantraceno, o criseno, né, o indeno, todos esses que também se recomenda o não consumo deles, né? Mas alguns ainda estão em fase, né, de avaliação. Então, no Brasil, a gente não tem, a gente só tem essa portaria da Anvisa e a gente não tem uma regulamentação, né? A gente tem uma regulamentação para exposição, por exemplo, em indústrias relacionadas à extração de petróleo, mas não com relação aos alimentos. Então, esse esforço que muitas instituições, juntamente com a Anvisa, é para isso, né? Para a gente tentar ter informações que fomentem uma lei, né? Uma normativa. Então, eu quis colocar isso, que eu achei bem interessante, né? O governo, ele tem, o Ministério de Minas e Energia tem um plano nacional de contingência em casos de acidentes, né, com derramamento de petróleo. Só que no caso do petróleo de 2019, que vem ocorrendo até hoje, esse plano, ele não foi acionado, né? E aí existe um processo judicial fomentado pelo Ministério Público de 9 estados do Nordeste, incluindo o Piauí, cobrando, né, da Anvisa, do IBAMA, do Ministério de Minas e Energia, por que esse plano não foi acionado e pedindo para que ele seja, né? E aí ele mostra até essas duas fotos do Delta do Parnaíba, mostrando os impactos nas regiões. Então, ali uma tartaruga, né, que foi encontrada no Maranhão, no Delta, e aqui um galão de óleo que foi encontrado na praia, ali, Peito de Moça, já em Luiz Correia. Então, assim, cobrando das autoridades, por que esse plano nacional não foi acionado? O que é esse plano? Nada mais é do que você fazer montar um comitê estratégico com diversas instituições, dentre elas a Marinha, né, que possa o quê? Avaliar o impacto, né, do derramamento de óleo e propor soluções, então retirada do óleo, contenção de áreas, né, recolhimento de fauna para tratamento. Então, assim, várias ações, inclusive a de pesquisa, né, para avaliar os impactos e efeitos na saúde de quem consome o pescado, deveriam ter sido tomados e não foram. Então, o Ministério Público entrou com esse processo cobrando. Eu não sei, isso foi o ano passado, provavelmente ainda está em andamento, mas eu achei uma coisa bem interessante. E aí tá os estados, né? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E eles estão cobrando que existe uma lei que suporta isso, que inclusive dispõe de recursos para isso, e porque
que isso não foi implementado, né, para minimizar os danos ambientais e evitar problemas à saúde pública, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse é o Abrolhos, né, que é uma área no sul da Bahia que é uma reserva ambiental, né? Ela tem uma reserva para reprodução de baleias, né? É uma das maiores áreas aí de corais do Atlântico, e olha como ela ficou, né? E não houve nenhuma ação do governo para retirada desse óleo ou contenção, enfim. Então, o óleo começou na Paraíba, se estendeu pelo Brasil inteiro, chegando até no Rio de Janeiro, né? No litoral do Rio de Janeiro, sem que a gente tivesse alguma ação efetiva de controle. E aí é um trabalho que a gente fez, né? Não é com pescado brasileiro, a gente fez com mariscos da Ásia, né? Pescados comerciais, algas de Portugal e camarões aqui da América do Sul, né? E a gente avaliou a presença ou não desses hidrocarbonetos. Por quê? Porque existem estudos que dizem que esses hidrocarbonetos estão no ambiente e algumas espécies de pescado, por exemplo, como os mariscos, né, e as algas, filtram esses compostos da água e podem acumular. Então, a gente encontrou diversas espécies desses hidrocarbonetos, né, em cada espécie. Nos mariscos, a gente encontrou algumas variedades, no camarão, outras, né? Nas algas, uma predominância maior de alguns compostos. Mas a notícia boa era que nenhum desses compostos estão naquela lista de 16 compostos que podem ser carcinogênicos. Então, assim, apesar deles virem de diferentes ambientes, né? A gente conseguiu constatar que esses ambientes, apesar de ter um efeito antrópico, né, um efeito de industrialização, eles não estavam contaminados, ou pelo menos as espécies que ali são cultivadas, não tinham a concentração desses compostos que são cancerígenos, né? E a gente viu que os principais organismos mesmo são as algas, né, que elas filtram a água, então elas acumulam bastante, as algas marinhas, então elas têm um papel até interessante, que elas vão depurando o meio ambiente, então essa riqueza de algas marinhas que a gente tem no Nordeste vai nos ajudar nesse processo aí de resiliência do ambiente. E os mariscos também acumulavam, né? Os camarões a gente viu que quase não tinha acumulação desses compostos. Então, uma notícia boa também. E aí, então, o que a gente pode consumir? Bom, segundo a Anvisa, a gente não pode ultrapassar o consumo de peixe de 180 gramas por dia e crustáceos e moluscos até 60 gramas por dia. Essa foi uma portaria emergencial, que eu falei que é a única que tem, baseada em uma análise que fizeram de 60 amostras, né, coletadas durante o derramamento, ano passado, e eles constataram que apenas 2 amostras de peixe estavam acima do limite permitido pela legislação internacional. Então, com base nisso, eles fizeram essa recomendação. Qual o problema? O problema é que essa recomendação foi uma recomendação pontual, né? Não se tem estudos, ou pelo menos resultados desses estudos que iniciaram, de que essas espécies realmente sejam problemáticas ou não sejam, qual o efeito delas e nas diferentes localidades, né? Essas espécies foram coletadas na região da Paraíba e Pernambuco. E as outras localidades, né? E o Delta do Parnaíba, outras localidades foram atingidas depois, né? Qual o efeito? Então, assim, a gente sabe que, como a Mariana falou, as espécies predadoras são as que mais acumulam, né? Por quê? Porque esses compostos vão passando, né? Então, um caranguejo, ele absorve através da alimentação dele, e aquela espécie que come o caranguejo vai absorver através da alimentação dela, e assim por diante. Então, aqueles peixes que são mais predadores, que a gente diz que consomem outros peixes, né, como os golfinhos, eles acumulam mais. Então, o camurupim, as pescadas, os robalos, atuns. Então, a gente, assim, recomenda que você evite, então, consumir muito dessas espécies, né? Mas, né, dentro de um limite. Agora, a longo prazo, a gente não sabe
qual os efeitos disso, né? Só os estudos que iniciaram ano passado vão poder dizer como é que esse óleo está impactando o ambiente. Então, dentro desse contexto, né, o MAP e a Anvisa estão esperando, né, informações para formular uma legislação, e as universidades, institutos de pesquisa, a própria Embrapa, né, eles entraram através de alguns editais que foram abertos para avaliar o impacto, né, nas diferentes espécies de pescado, nos ambientes impactados, e a Fiocruz ficou com a parte de avaliação do resultado dessas análises na saúde das pessoas. Então, a gente tem um projeto hoje no programa Entre Mares, né, que é financiado pela CAPES, que deveria ter iniciado até em abril, mas devido à pandemia o recurso foi suspenso e agora está disponibilizado para a gente começar. E é coordenado lá pelo Instituto de Biofísica da UFRJ, onde a Mariana dá aula, e a PUC-Rio vai fazer as análises. A PUC tem um laboratório que ela presta serviço para Petrobras, né? Ela tem expertise nessa área. Foi ela que fez as análises para a Anvisa, as primeiras análises, e nós entramos como suporte também para avaliar os efeitos na saúde. Então, nós vamos coletar amostras, já temos algumas coletas realizadas de outro projeto, né, no Delta e na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Por quê? O Delta a gente considerava uma área limpa, né? Como a gente tinha coletado em agosto e dezembro de 2019, pensando em analisar outros POPs, né, que a Mariana já citou, são aqueles resíduos de inseticidas, né, alguns metais pesados, a gente decidiu continuar coletando no Delta, né, para avaliar se isso mudou. Então, se o que tinha antes da mancha, né, em agosto a mancha ainda não tinha chegado no Delta do Parnaíba, chegou bem em ciminha ali, final de agosto, a gente coletou no começo. Em dezembro foi no auge da mancha, e agora, em 2020, a gente pretende coletar meses depois dessa mancha ter aparecido. A gente vai coletar amostras de caranguejo, marisco, robalo e tainha. E a Baía de Sepetiba já é uma área industrializada, né? Então, teoricamente, já teria que ter a presença desses hidrocarbonetos lá. Então, a gente também pretende comparar, tá? E aí a gente vai avaliar que nível de contaminação está nessas espécies e os efeitos na saúde através de alguns métodos em laboratório e uma avaliação de risco também. Ou seja, dependendo do que a gente encontrar de contaminação, tem risco realmente ou não de consumir essas espécies, né? Que nível que a gente está hoje. Era isso. Muito obrigado, doutora. Muito esclarecedor suas informações muito preciosas. E, infelizmente, né, pessoal, foi, enfim, um desastre. E, além de toda a consequência disso, temos também o descaso, né, por parte, enfim, do governo. Agora, a dona Luísa vai falar. Ela é marisqueira, né, de Ilha Grande, eu já mencionei no início. Ela vai falar o que foi que o pessoal que depende, né, do pescado, que depende do peixe, como principal fonte, muitas vezes é a principal fonte de subsistência, né, tanto para consumo quanto para venda, e enfim. E depois disso já veio essa pandemia e realmente... Quase tudo, mas eu vou completar o resto. Boa noite, dona Luísa, boa noite. Sim, como eu estou falando, a Fabiola... Pronto. A Fabiola já falou tudo, mas aí eu tenho que falar mais um bocado, porque desde quando começou esse óleo, até hoje não melhorou nada para nós, porque nós tínhamos uma renda ótima, pegava 1.500 marisco, aí toda semana tinha um homem que vinha pegar e pagava as marisqueiras todas, porque você sabe, toda semana a gente pegar 1.500 quilos de marisco já é uma ajuda para todas, né? Aí desde parou. Então, não tem mais o comprador certo, nós vendemos de quilinho, um quilinho outro. E a nossa renda está todo tempo caindo, por causa desse óleo. E aí a gente pergunta, como é que se diz? Pergunta, melhorou? Não melhorou, ainda está do mesmo jeito. Nós estamos cada vez passando por coisa mais pior ainda.
Porque você vê que tem o óleo, tem a epidemia maldita, que ninguém sabe nem para onde é que vai isso. Agora, o que está matando quase todo mundo, ainda bem que aqui não morreu as mulheres. Mas aí nós estamos numa situação ruim mesmo, porque não tem nem condição de ter uma vida daquela que nós tínhamos, que nós tínhamos um comprador certo para comprar nosso marisco, que nós estávamos todo tempo em cima trabalhando, e agora estamos tudo parada. É daí para frente. E aí, quando a gente vê essa situação triste, a gente fica vendo, porque o marisco tem muito, nós temos muito marisco. Mas aí não melhorou nada, porque agora começou a abrir as vendas. Mas para nós não melhorou nada, não. Nós estamos aí pedindo a Deus que melhore, né? Que vai melhorar para nós, mas o negócio está sério. Muito sério. E aí não é só nós, não. Tem as pessoas pessoal que ficaram... pega o camarão. Diga. Pode continuar, desculpe. Que pega o camarão, o caranguejo, o siri. Sim, o pessoal que pega o siri, o caranguejo, o pescador, estão todos eles só estão pegando para comer. E mal vende 1 quilinho, 2 para comprar a mistura também, porque agora vocês sabem que ninguém pode mais nem comer arroz. É um preço monstro que está. E o negócio, eu estava dizendo para as meninas, nós temos que pedir a Deus que o negócio sair não sei por onde, que começou, para nós melhorar a nossa vida, porque o negócio está muito sério para o nosso lado. A gente conversa com as outras, nós não estamos nem conversando direto, algumas se encontram por ali, mas o negócio está difícil. E é um negócio desse aí na nossa vida. As pessoas ficaram com receio, né, de comprar o pescado, de consumir o pescado, depois do que aconteceu, né, aí as vendas realmente... ficaram com receio de comprar, né? Porque todo mundo parou. Aí, embora que não esteja contaminado, aí todo mundo parou de comprar, e aí o que nós ia fazer? Aí deixamos lá o cantinho deles, mas quando a gente chega, está lá tudo bonitinho. Mas não tem de jeito nenhum. E ainda veio essa pandemia ainda para atrapalhar ainda mais, né? Porque as pessoas se isolaram e quem está isolado, muitas vezes, reduziu muito, né, a questão do pessoal frequentando o mercado, enfim. Dona Luísa, na época, em meados de agosto, foi que foram detectar, né, que chegou lá no litoral da Paraíba. Mais ou menos em qual mês foi que foi percebido aí em Ilha Grande, assim, em qual mês, mais ou menos, vocês já perceberam que tinha alguma coisa errada, que realmente não estava certo? Mas eu acho que começou para nós no mês de setembro, mais ou menos isso, né? Que aí que começou, parou tudo, que o óleo contaminou todas as praias, e no manguezal daqui de Canárias tinha óleo, né? Agora aqui para nós, ninguém não viu o óleo aqui no Rio, é porque eu acho que o rio é corrente, aí desce tudo para lá, mas nos manguezal de Canárias, que nós não vê. E realmente todo mundo sentiu, né? Todo mundo, o pessoal do caranguejo, né? Pessoal do caranguejo que chegou nos mangues, né? Pessoal do camarão, enfim, foi realmente, e o que mais dói, né, para nós é a questão da impunidade, né, porque até hoje não houve punição para quem não se achou responsável ainda, e infelizmente, e isso, a sociedade, a gente tem que se mobilizar para alertar o pessoal a respeito disso, né, porque não acabou, né, porque a gente não vê mais muitas vezes, completou 1 ano agora, né, teve aquele movimento, teve uma mobilização na internet, né, o Mar de Luta, né, o pessoal se mobilizou para tentar cobrar alguma coisa, cobrar alguma resposta, né, alertar também a população, porque por mais que a gente vá lá no litoral e não vê o petróleo ali, mas as consequências estão aí, né, e infelizmente... É isso como você está falando, né, ninguém não vê. Esses governos que estão aí, ninguém não sabe de onde que veio esse óleo, para onde que foi, porque eu acho que eles devem saber, mas eles não estão em cima disso aí, não, porque eles não estão nem aí para a vida dos pobres, eles querem saber da vida deles, né, brigando lá nesse negócio aí, atrás dessas políticas todas, essas coisas ruins, que eu achei até bom que esses políticos não estão andando nas portas da gente agora, procurando voto, que está até ótimo isso aí.
Uma vantagem, uma pouca vantagem da pandemia foi essa, né? Que os políticos não estão. Eles não estão andando na porta da gente, que já estão abusados dessas porcarias de governo podre. Aí ninguém não resolve nada, só é a mesma coisa. É só querendo que a gente faça eles, ele não resolve nada. Porque ele deve saber quem derramou esse óleo no Rio, no mar, em toda parte. Mas aí só pegou para nós. Eles não estão nem aí. Vamos torcer, né? Vamos torcer para que se ache um responsável, que ele seja devidamente penalizado aí na justiça. E vamos torcer para que a economia, né, que a situação das marisqueiras, dos pescadores de maneira geral, melhorem, né? Então, dona Luísa, muito obrigado por você dar aí seu testemunho, certo? Isso é muito importante para as pessoas saberem que as consequências do derramamento do petróleo, e não só disso, né? Tem, como a doutora Mariana citou, além disso, tem vários outros tipos de contaminação, né? É isso mesmo, porque eu não sabia que ela estava falando aí que esse protetor de pele, né? Que ninguém não usa isso, nós não usa, porque nós usa camisa bem longa e um chapéu, né? Porque eu fui passar uma vez, me deram um protetor desse, eu fui passar, quando eu caí na água, meus olhos ficou logo inchados, eu digo, eu não quero essa porcaria, eu vou passar lama. Aí passei lama na pele toda, que é muito mais melhor passar lama do que esse protetor. Uma que a lama eu não compro. E esse protetor tem que comprar e é muito caro. Por isso que eu não vou comprar. Bem mais econômico, né? É muito melhor passar lama. Quando nós vem tudo lameado, é mais bonito. Pois é, o turista vem para a praia, né, e vai se banhar na praia, mas ali tá cheio de protetor, tá cheio de bronzeador, e, enfim, polui, né, também, né, não é só o petróleo, mas, enfim. Muito obrigado, dona Luísa, por você estar aqui e relatando isso para a gente, né? Nós ficamos muito gratos mesmo. Obrigado vocês que escolheram nós para nós ouvir a live de vocês, porque a gente agora está assistindo só pela televisão e com saudade das amigas, porque a Fabíola. E um abraço aí em todo mundo. Tá certo, tá certo. Pessoal, eu vou ler aqui alguns comentários, tá bom? Eu vou ler aqui alguns comentários, nossos colegas aqui que estão participando, que estão interagindo com a nossa live, tá certo? Vamos ver se tem alguma pergunta. O Ivaldo, ele pergunta o seguinte, né? Isso vale tanto para a doutora Fabiola quanto para a doutora Mariana, se quiser responder, a dona Luísa também. Vamos aqui. As mulheres grávidas que tiveram contato com o óleo diretamente e não foram examinadas, correm riscos maiores que nós? É uma pergunta. Opa! Então, na verdade, é o que a Mariana falou, né? A mulher grávida, ela corre maiores riscos porque ela está gerando uma vida, né? E todo o sistema nervoso, todos os órgãos, todas as estruturas, né, do bebê estão sendo formadas. Então, se você pensa que essas substâncias podem influenciar de alguma maneira, né, no metabolismo da mãe e do bebê, pode ter algum efeito, sim. Tem que saber o quanto essas pessoas foram expostas, né, ao óleo, mas o ideal é que elas realmente não entrassem em contato com essa substância, né, com o óleo em si, enfim. Pronto, acredito que foi esclarecido. Muito obrigado, doutora. Vou ver se tem mais perguntas aqui. A professora Francinalda, ela comenta, né, é revoltante essa situação das marisqueiras, né, estão passando necessidade, e realmente, né, infelizmente, a realidade é essa, e enfim, é lamentável, nós torcemos aí que melhore a situação de todos, né. A Miriam, ela fala que é uma forma de sensibilizar, né, temos que dar de uma maneira de sensibilizar as pessoas quanto a isso, e é verdade. Vamos ver se tem mais perguntas. Pessoal, interajam, certo? Se vocês têm alguma dúvida a respeito das informações que foram apresentadas aqui, tá certo? Algum comentário. E tem pessoal de várias localidades, né? Em Gaibu, Suape, Enseada dos Corais, ele está citando aqui todo o litoral do Cabo, o óleo vazou no dia 24 de setembro, ele está relatando. Né?
em pleno campeonato nacional de surf, olha aí, né? E, enfim, atrapalhando até o esporte. E lamentável, né, essa situação. Vamos ver se tem mais comentários. A professora Francinalda, ela comenta o seguinte: de 45 marisqueiras da associação, somente 6 hoje estão captando marisco. Olha aí, né? De 45, apenas 6 delas estão na ativa hoje. Isso é muito lamentável, né? Isso é algo que, enfim, chega até a ser revoltante, né, para nós. Que o Gabriel Correia, ele tem 2 perguntas, né? Ele é uma pergunta direcionada para a doutora Mariana. Qual a importância dos bromados naturais? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: quem ganha com toda essa contaminação? Né, eu vou... Qual o nome de quem perguntou? Gabriel? Gabriel Correia. Oi, Gabriel. Então, a gente ainda está investigando, né? Existem inúmeros compostos bromados, muitos, né? Que nem eu mostrei ali no início, tem 4.000 compostos naturais halogenados, que são os que possuem cloro ou bromo na molécula, né? Então, eu mostrei só um grupinho, né? E desses eu mostrei 8 congêneres, então 2 principais, ou seja, a gente está pegando só 1 ou 2 compostos, né? Para tentar descobrir, porque a natureza é tão intrigante, tem muito o que ensinar para a gente ainda, né? Então, os testes ainda vão ser realizados, a gente não tem essa resposta ainda. Então, não sabemos se eles são benéficos ou maléficos, mas eles têm uma estrutura química similar a outros que já foram testados. Então, esse ainda não tem o teste, mas eles são parecidos com outros compostos que também são sintetizados por algas, esponjas e bactérias, que são antifúngicos, antivirais, anti-incrustante, anti-câncer, né? Antitumorais. Então, eles são grandes candidatos a terem boas propriedades benéficas, né? Mas, se você quiser estudar com a gente, está convidada, quem sabe, fazer um mestrado, um doutorado com a gente. Pronto, fica aí o convite, Gabriel. Vai ser bem-vindo. Fica aí o convite, né? A Zita Silva, ela pergunta o seguinte: é direcionada para a dona Luísa. Dona Luísa, a Zita, ela pergunta se vocês estão conseguindo receber algum auxílio emergencial, né? Enfim, o que você tem a dizer? As meninas quase todas receberam, né? Mas quando deu agora por fim, cortaram 2 meses delas. Tem umas que não estão recebendo de jeito nenhum porque foi cortado. Tem umas 5 associadas que não estão recebendo porque cortaram lá, não sei o que aconteceu, que elas não estão recebendo. Está com 2 meses, que elas disseram, chegaram aqui quase chorando, que cortaram o benefício delas. É uma situação muito lamentável, né? É uma situação triste, triste. Porque o irmã de família não recebe um dinheiro desse, como tem gente por aí que nem tem precisão e recebe. O irmã de família não recebe. Pronto, tem outra pergunta aqui, dona Luísa, direcionada à senhora. A Ana, ela gostaria de saber se houve casos de contaminação, intoxicação de algum conhecido seu ou de alguma marisqueira, que você tenha conhecimento. Eu não sei se elas ficaram assim com esse problema, mas tem muitas delas que ficou as pernas tudo cheias de ferida. Assim, elas ficaram com as feridas nas pernas, tem umas que até hoje não sarou direito as feridas dela. Ela disse que deve ter sido que ele entrou dentro d'água, e aí contaminou as pernas dela, que ficou cheia de ferida nas pernas. Mas contaminação assim de alguma coisa de comida, eu não ia falar, não. Lamentável, né? A Zita, ela também pergunta o seguinte: se houve algum tipo de auxílio do governo
para os pescadores, direcionado para os pescadores que foram afetados. Fora esse auxílio que foi liberado pelo vírus, né? Ou algum auxílio? Não teve auxílio pelo governo, não teve auxílio. Nós recebemos de algumas, como é que se diz? Uma instituição que ajudou nós com sacolão, com alguma coisa, nós recebemos de alguns parceiros nossos, nós recebemos um sacolão, né? As meninas, nós recebemos quase um sacolão. Mas de governo, meu filho, ele não se lembra de nós. Agora estão querendo nosso voto, mas ele não se lembra da gente, não quer nem saber. Estão nem aí. Realmente, na hora do voto, eles aparecem de 4 em 4 anos, né, dona Luísa? Mas na hora que a gente está mais necessitado, né? É isso mesmo. A professora Francilene, ela faz um comentário, que a sua sensibilidade é inspiradora. Ela comenta, dona Luísa, que realmente o seu relato, né, é algo que nos inspira a lutar por isso, a lutar por melhorias, né, cobrar, fazer o nosso papel de cidadão, que é cobrar os governantes, né, e é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas para a gente responder. Então, pessoal, eu não estou localizando mais perguntas, mas eu agradeço bastante aqui por vocês terem prestigiado a nossa live, tá certo? Muito obrigado por vocês estarem participando desse momento. E, enfim, também obrigado às convidadas, a dona Luísa, a doutora Fabíola, a doutora Mariana, por terem aceito o convite. E tudo isso aqui, todas essas informações, todos esses estudos que foram mostrados, é algo realmente muito enriquecedor, são informações preciosíssimas, né? E essa live, ela vai ficar gravada, né? A gente vai divulgar aí nas nossas redes. Sigam a gente, quem entrou agora, sigam a gente no Instagram, porque na descrição dessa live tem um link do nosso Instagram, certo? Para você que está chegando e não conhecia o BioSaber, nós somos um coletivo de estudantes, né? Eu faço parte do BioSaber e toda semana, a gente está convidando especialistas de diversas áreas para, enfim, conversar a respeito de algum assunto, tá certo? E realmente esses momentos estão sendo muito bacanas, muito interessantes. Eu vou abrir aqui para as nossas convidadas darem as considerações finais, tá certo? Bom, pessoal, queria agradecer vocês do BioSaber, Fabíola, da Embrapa, Dona Luísa, todo mundo que está aí na luta pelo meio ambiente, né, para preservar essa costa maravilhosa que a gente tem, né, somos privilegiados de ter uma rica biodiversidade, muitos animais marinhos, mas cabe a gente cuidar, né? Então, o que cada um puder fazer, o que tiver ao alcance de cada um, a gente prestar mais atenção, né, no que compra, para onde está indo o nosso dinheiro, né, se a gente está dando dinheiro para pessoas que se importam com preservar ou não, se são apenas indústrias que visam o lucro, né? Então, sempre procurar pessoal local, né, comunidades tradicionais, produtos orgânicos, mais natural possível, que acredito que a gente vai ser mais feliz, tá? Queria agradecer todo mundo que assistiu, meus alunos, que eu vi que alguns comentários, meus familiares, todo mundo que está aqui assistindo, vocês. Obrigadão por tudo, qualquer coisa estou aí, pode me chamar. Beijo. Muito obrigado, doutora. Tem uma pergunta aqui que eu acabei esquecendo de mencionar, e o Gabriel, ele pergunta para todas, né? A pergunta do Gabriel é a seguinte: quem ganha com toda essa contaminação, né? Fica aí o questionamento. Se alguém quiser se pronunciar, responder. Na verdade, a gente só perde, né? Porque a gente tem que sempre pensar, nosso único poder está na hora de comprar. Depois que a gente comprou, acabou, né?
Então, nessa hora que a gente vai comprar, o que a gente vai investir nosso dinheiro aonde, né? Em indústrias que não se importam com a preservação, que só visam o lucro, né? Ou vamos se preocupar em pequeno agricultor, né? Nessas pessoas que dependem do meio ambiente, que querem preservar, que querem fazer algo saudável, natural. Então, quando a gente comprar, por exemplo, um protetor solar ou um inseticida, né? A gente tem que pensar se isso vai ser benéfico ou maléfico, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente, que às vezes a gente está usando sem saber, né? Então, antes a gente não sabia que o inseticida era tão ruim, né? Que o filtro solar pode causar tudo isso. Mas agora que a gente já sabe, o que a gente vai fazer, né? Então, aí está nas nossas mãos o poder de mudança. Depois que a gente aprende, a gente começar a pensar antes de comprar e antes de usar, para ajudar as pessoas certas, né? Isso mesmo, doutora, muito obrigado. Doutora Fabíola, você pode dar as considerações finais? Posso, então, também queria agradecer, foi bem bacana, parabéns Mariana, parabéns Luísa, parabéns Chagas, dizer isso, Obrigado. também acho isso, que a informação é muito importante, né, então como a Mariana falou, se a gente não sabia, agora a gente sabe, e a gente usa essa informação para preservar, né, para fazer o bem, para até repassando essa informação para outras pessoas que desconhecem, né, porque muitas vezes a gente não sabe. E a ciência está aí para isso, para estudar e para desmistificar algumas coisas, né? E para criar outras, né? Então a gente, cada dia mais a gente avança e entende o que acontece e avalia. E infelizmente esse ritmo aí alucinado que a gente está de sociedade, ele tem que ser repensado, né? Então assim fica aí a mensagem, né? Para a gente realmente tomar decisões e se informar sempre que possível para evitar, né? Para a gente evitar esses problemas. Mas eu queria agradecer e parabéns aí pelo coletivo, muito bacana mesmo. E beijo, Lu. É isso aí. Muito obrigado, doutora. Dona Luísa, eu passo a palavra para você agora. Dê as suas considerações finais. Eu queria dizer para vocês que agora estou aprendendo cada vez mais com as moças e as doutoras, cada vez mais, que são uma jovem, e está ensinando uma pessoa como eu cada vez mais que ela está dizendo, porque eu não sabia que essas coisas fazia tudo isso nesses peixes, nessas coisas todas. Agora, já estou aprendendo, já estou sabendo o que está acontecendo, porque a gente tem que ouvir que é para aprender. Mas aí eu queria dizer para vocês que nós estamos aqui no litoral esperando vocês todos para vir aonde está nós, abraçar, depois passar essa epidemia. E aí eu queria agradecer vocês todos para comer o marisco quando terminar essa confusão toda. Aí eu queria agradecer vocês, um grande abraço do fundo do coração para vocês. Dona Luísa, vou levar a Mariana, tá? Tá bom. Eu quero. Quando vocês quiserem fazer, pode falar para mim que eu estou junto. O meu marisquinho tradicional, que eu gosto muito. Muito bom, muito bom. Vamos terminar tudo isso, esse pesadelo, né? Vamos comemorar, enfim. E é isso, pessoal. Então, foi uma verdadeira aula, né, dona Luísa? Essa live a gente aprendeu muita coisa. Eu, particularmente, também não sabia que muitas dessas coisas eram tóxicas e poluíam o meio ambiente, enfim, mas estamos aí para aprender, né? Pessoal, agradeço a todos que compareceram, todos que prestigiaram a nossa live, tá certo? Em nome do BioSaber, muito obrigado. Vamos encerrar a live por aqui, certo? E é isso. Tchau. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Tchau, obrigada.